Faz uma década, meu amigo. Que 10 anos foram esses? Charlie, você e eu ocupamos a mesma posição. Às vezes a gente precisa se vender, não é? 10 anos atrás, exatamente neste dia, ele desceu aquela escada rolante. Desde então, estive ao lado dele no palco todos os dias. Provavelmente não teve defensor maior nem porta-voz mais leal do que eu durante aquele período. Acho que apareci na televisão umas 5 vezes por dia naquela época. E aprendi muito sobre a vida. Aprendi muito sobre mim mesmo e, com certeza, aprendi muito sobre este país e sobre a política deste país. Mas, cara, que jornada foi essa? Quero dizer, eles tentaram impedi-lo, tentaram matá-lo, invadiram as casas dele, usaram todos os promotores e procuradores gerais contra a nossa família, inventaram a farsa da Rússia e os dossiês sujos. Foram atrás dos juízes indicados por ele para a Suprema Corte, dos amigos dele, dos gerentes de campanha, de qualquer pessoa que entrou na órbita dele. Você também levou muitas pancadas durante todo esse processo por fazer parte disso. Provavelmente me tornei a pessoa mais intimada da história dos Estados Unidos, já que eles não conseguiam alcançar meu pai através do poder executivo, então vieram com tudo para cima da gente. Nossas empresas, nossa renda, nossos funcionários, eles queriam colocá-lo na prisão e jogar a chave fora. E apesar disso, vencemos 2 eleições e discutivelmente uma terceira. Eu acho que ganhamos 3, mas dá para dizer com certeza que vencemos 2, já que ele se sentou atrás da mesa resoluta 2 vezes. Que jornada foi essa, Charlie? Tudo isso em apenas 10 anos. E muito mais. Me belisco todos os dias, honrado por fazer parte dessa luta. Amo esse homem de paixão. Difícil acreditar que já fazem exatamente 10 anos desde aquele dia. O que seu pai disse quando reuniu todos vocês antes do anúncio? Imagino que tenha tido uma reunião lá no escritório dele na Trump Tower com todos vocês. Como foi essa conversa? Uma conversa que nunca vou esquecer. Recebi uma ligação. Querida, traga todas as crianças para o meu escritório. Levei o Dom, a Ivanka. Liguei para minha esposa, liguei para Melania e ele disse: Filhos, eu vou fazer isso. Depois ele disse: Vamos fazer isso. Essas foram exatamente as palavras dele. Charlie, tudo o que a gente fez até agora foi como família. Seja nos imóveis ou no programa O Aprendiz, sempre lutamos juntos. Você sabe disso. Sempre vencemos juntos como uma unidade familiar. De repente, estávamos entrando num espaço que a gente não fazia ideia do que estava fazendo. Eu não sabia o que era um delegado. Eu não sabia o que era um caucus em Iowa. Eu era mestre em concreto e construção. Não sabia absolutamente nada sobre o sistema político americano, pelo menos sobre as minúcias de uma candidatura à presidência. Lembro de ir para Iowa e ficar em pé em mesas no meio de pizzarias e outros lugares, fazendo discurso de campanha. Foi tão estranho no começo. Minha mãe me mataria por colocar os sapatos em cima de uma mesa, mas lá estava eu, fazendo discurso para um monte de gente na hora do almoço que provavelmente nem queria ouvir. Mas era isso que se fazia no estado de Iowa. Teve momentos desconfortáveis e teve momentos divertidos. Acho que crescemos muito como seres humanos. Ele mudou o país de tantas maneiras incríveis e ensinou os republicanos a lutarem de novo. Ele ensinou que você pode ser sem desculpas, que pode focar nas suas crenças centrais e que isso pode realmente te levar para a Terra Prometida, te dar uma vitória. Ele foi o maior caçador de republicanos de fachada da história da política. Derrubou todos. Não vou usar uma palavra na televisão só tentando ser um pouco respeitoso, mas todos os Mitt Romney, todos os Sass, todos esses caras que eram os piores dos piores, ele criou um partido republicano que queria lutar por princípios nos quais realmente acreditavam. Eles não eram apenas aqueles figurões passivos com quem o país inteiro não se identificava. Cara, como eu tenho orgulho dele. Ele fez tudo isso enfrentando adversidades e quase sendo morto 2 vezes. Ele é um ser humano extraordinário. Se você pegasse 10 mil bilionários na mesma posição dele, nenhuma única pessoa teria aguentado aquela luta. Nenhuma única pessoa teria resistido àquela tempestade. E ele continua lutando todos os dias, enquanto qualquer outra pessoa teria simplesmente voltado para o conforto, voltado para Mar-a-Lago, voltado para os campos tranquilos, voltado para jogar golfe e passar o dia com os netos. Ele está com sangue escorrendo pelo rosto, mas se levanta, luta após luta e não para. Ele é uma pessoa extraordinária. Duvido que algum dia criem outro como ele.
Depois de tudo o que você passou, não foi fácil. E também é um testemunho do seu pai, por ter criado 3 filhos incríveis. O quanto a sua família é unida tem sido realmente algo bonito de se ver. Então, Eric, por favor, nos conte... Charlie, só pra dizer, acredite em mim, parte do grande ecossistema político era nos quebrar. É isso que eles fazem. A regra número 1 da política é: não envolva sua família. Mantenha sua família o mais longe possível da política. Eles tentam te quebrar. Por mais dias que eu tenha passado nos tribunais com meu pai, por mais depoimentos desconfortáveis e intimações que eu tenha recebido, eles não conseguiram me quebrar. Nem o Don, nem mais ninguém da família. Ele fez um ótimo trabalho nos criando. Não há dúvida disso. Eric, sei que você precisa ir. Quero só mostrar um último clipe e perguntar: como você vai contar essa jornada para os seus filhos? Primeiro, até o número 277. Na corrida para ir à Casa Branca, depois de décadas flertando publicamente com a ideia, o bilionário Donald Trump diz que desta vez está realmente concorrendo à presidência. O anúncio foi no melhor estilo Trump, falando sobre sua vasta fortuna e combinando seu primeiro discurso de campanha com sua primeira grande polêmica de campanha, quando disse isso. Quando o México envia seu povo, eles não estão enviando os melhores. Estão enviando pessoas com muitos problemas e estão trazendo esses problemas com eles. Estão trazendo drogas, estão trazendo crime, são estupradores. E alguns, eu presumo, são boas pessoas. Mas eu converso com os guardas de fronteira e eles nos dizem o que estamos recebendo. 40 segundos, Eric. Como você vai contar essa história para os seus filhos? Bom, Charlie, vou dizer que tudo o que meu pai disse estava certo. Ele estava certo. Trump estava certo sobre tudo. Eles estavam enviando estupradores, estavam enviando assassinos, estavam enviando drogas. E é só olhar para Los Angeles agora. Enquanto queimam carros de polícia e tantas pessoas estão segurando bandeiras do México e andando ao redor, e, aliás, muitas outras nacionalidades também estão andando ao redor desses carros, enquanto eles pegam fogo. Então, sabe, é exatamente isso. Meu pai estava disposto a dizer o que todo mundo estava pensando, mas que todo mundo tinha medo de dizer. E depois daquele discurso, as pesquisas dele dispararam. Ele voltava, fazia algo um pouco polêmico de novo, exatamente o que as pessoas estavam pensando. E as pesquisas disparavam de novo. Honestamente, é esse tipo de dureza sem filtro e sem roteiro que você vê ali. Foi isso que fez meu pai ganhar a presidência em 2016 e, com certeza, de novo em 2024. E tudo o que precisava era de alguém com coragem e força para dizer: e esse é o Donald Trump.